Shalom Lekulam, Manshma Kabeseder. Hoje nós vamos estudar sobre artigo em hebraico. Kadima. Avançando um pouco mais no conhecimento do hebraico, nós vamos estudar nessa unidade o uso do artigo. Em português, nós temos artigo definido e artigo indefinido. Então, artigo definido é o, a, os, as. Artigo indefinido, uns, uma, umas. Então, uma criança é indefinido. A criança é definido. Então, vamos ver como que o artigo é utilizado no hebraico. O artigo definido em hebraico, ele vai ser representado por um prefixo. As letras guturais não aceitam o daguejo. Porém, a consoante Ain tem uma exceção. Então, quando a palavra começar com a letra Ain e tiver um Kamatz Gadol logo abaixo, e, no caso, nós tivermos uma sílaba átono, ou seja, uma sílaba de acento mais fraco, então o prefixo do artigo definido será formado pela consoante rei mais a vogal breve segol. Então, nós temos o exemplo reaçar, reavon. Mais exemplos. Anan. Nós teremos re-anan. Etz. Ha-etz. Afar. Re-afar. Ir. A-ir. Então, nós temos aqui um Ain, logo abaixo dela nós temos um Kamatz Gadol e ela forma uma sílaba átona, anan. Por isso nós temos o prefixo formado por re mais segol. Aqui embaixo, a palavra árvore, etz. Etz. Nós temos um Ain. E esse Ain não é formado, não forma uma sílaba átono. Então, nós temos prefixo re mais Kamatz Gadol para compensar a falta do daguejo. Prosseguindo com o nosso estudo sobre o artigo definido com as guturais, nós temos aqui as guturais het e re. Então, quando a primeira consoante da palavra for um re ou um het, não haverá necessidade de compensar a falta do daguejo. Continuaremos sem o daguejo, mas não haverá necessidade de compensar a falta do daguejo. Então, o prefixo continuará sendo re mais a vogal breve patar.
Então, nós temos exemplo, aquela Ha-hi, Ha-romá, a muralha. E como toda regra tem a sua exceção, quando a vogal que estiver associada ao rei ou ao ret for um kamatz gadol, e nós não tivermos diante de uma sílaba tônica, e sim de uma sílaba átono, então o artigo definido vai ser formado pelas consoantes re mais segol. Então, nós temos exemplo, Erraham, Rehamon, Rehaham, o sábio, Rehamon, o monte. Aqui nós temos mais alguns exemplos. Então, nós temos a palavra montanhas, Harim, com o artigo definido, Reharim. Seguindo, o pronome aquele, Hu. Pronome definido, Hahu, ou aquele. E aqui nós temos a palavra Orma, Horma, e é sabedoria. E aqui no caso nós não estamos diante de um kamatz gadol, mas sim de um kamatz katan, e por isso o som é de O. Então é Horma, Horma. E o acento da sílaba formada por ret e kamatz katan é tônico e não átono. Por isso, aqui nós não vamos usar o prefixo re com segol, e sim o prefixo re com patar. Então, arroma. Em seguida, nós temos Hamas. Hamas é violência com artigo definido, Hamas. A violência. E aqui nesse slide nós temos um quadro geral resumindo o artigo definido. Então, nós temos o prefixo re, segol, que será usado antes de re com kamatz e ret, kamatz, hatav, patá, e dos átonos ai com kamatz e re com kamatz. Temos também o prefixo re com kamatz gadol, usado antes de alef, ain, resh, e dos tônicos ai, kamatz gadol e re, kamatz gadol. Então, exemplo, ha-aretz. O prefixo re, patar, usado antes de re, ret, e yud com shivá. Então, nós usaremos, nesse caso, o prefixo re, patar, sem a utilização do daguesh. E a forma mais comum do artigo, que é formado pelo prefixo re, patar e daguesh forte. E esse prefixo será utilizado em todas as consoantes, exceto nas guturais, que são Aleph, Re, Ret, Ai, Resh. Então, exemplo, Hamai, as águas. Temos aqui também o exercício de leitura. Vayafetz Yahvé Otam Misham Al Pnei Kal Haaretz. Essa semana, dia 8 de abril, começa a semana de festa do Pessah, que é a Páscoa judaica. Então, a Páscoa judaica é uma semana de festa na primavera em que eles comemoram a saída do Egito, ou seja, eles comemoram o êxodo de Israel. Então, Pessah
vem de passar, que é saltar, pular, que lembra a passagem de Deus sobre as casas dos judeus no Egito, poupando-os da morte dos primogênitos que não tinham sangue do cordeiro nas vigas. Alguns estudiosos acreditam que essa festa, chamada de Pêssar, era realizada pelos povos pagãos. E eles acreditavam que, se marcassem os umbrais da porta com o sangue, esse ato afugentaria possíveis males, possíveis espíritos maus que poderiam entrar dentro do lar. Mas isso é uma teoria e que acredita-se que era comemorada, essa festa era feita também na primavera. Então, ela não seria uma festa exclusiva dos israelitas. Então, na primeira Páscoa, celebrada ainda no Egito, os hebreus sacrificaram um cordeiro sadio de 1 ano no dia 14 de Nissan. Então, o animal foi assado inteiro e então consumido. O que não foi consumido foi queimado. E os hebreus, nessa ocasião, também consumiram pão sem fermento, porque não houve tempo para que o pão levedasse. E o sangue do animal foi utilizado para marcar os umbrais das portas das residências dos judeus. Posteriormente, a comemoração da Páscoa ela vai se estender por 7 dias e durante esses 7 dias é proibido qualquer ingestão ou qualquer presença, qualquer consumo de alimentos com fermento. Isso continua sendo inteiramente proibido. Essa festa é conhecida como a festa, também conhecida como a festa dos pães asmos. Nos tempos antigos, era uma forma, e como ainda costuma ser ainda hoje, é uma forma de trazer à memória aquilo que Deus havia feito e de se contar para as crianças, né, sobre os feitos de Yahvé. E muitos costumavam ir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, a Páscoa também era chamada de festa de peregrinação, porque todos os anos, de onde eles estivessem, eles subiam até Jerusalém para comemorar a Páscoa e, naquele momento, eles aproveitavam para falar às crianças, para trazer à memória tudo aquilo que Yahvé havia feito pelo povo. O vinho utilizado na festa não é um vinho fermentado, é um vinho não fermentado. E hoje eles costumam celebrar, e na época de Jesus também, eles fazem um jantar especial que eles chamam de Seder. Então a Páscoa judaica ela é inaugurada com um jantar chamado de Seder. Seder significa ordem em hebraico. Então o jantar vai ser realizado dentro de uma estrutura litúrgica onde há vários passos, onde há várias instruções, e essas instruções incluem a leitura do Agadá, que é um livro que contém a história da libertação dos hebreus. E além da história, há também toda uma ordem específica sobre a ordem de como será feito o consumo dos alimentos. Então, o Seder, resumindo, nós podemos dizer que é uma maratona festiva que inclui a leitura, a beber vinho, contar histórias, comer alimentos especiais e cantar. É um momento de alegria, é um momento de
realmente de festividade. E ele é realizado após o anoitecer na primeira noite de Pêssar. E aí se celebra o aniversário do Êxodo, que foi feito, que aconteceu de maneira espetacular, né, com a abertura do Mar Vermelho e a liberdade do povo israelita da escravidão, depois de mais de 400 anos escravos no Egito e sofrendo as perseguições de Faraó. E aí, finalmente, eles são libertos. Então, eles contam e eles comemoram, eles celebram com muita alegria esse momento. Então, os Sedarim, que são, porque nós temos mais que um Seder, este ano, 2020, será realizado dia 8 e 9 de abril. Nós temos aí na imagem um prato que é chamado de Keará. Nesse prato é colocado, arrumado os elementos que são consumidos a fim de trazer à memória alguns fatos do Pêssar. Então, começamos pelo zeroá. O zeroá é um pedaço de osso com carne que foi tostado e simboliza o sacrifício. Esses alimentos, a maneira que esses alimentos vão ser colocados ou consumidos, vai depender muito da linhagem, se é a linhagem askenazita ou se são sefaraditas. Então, isso vai variar de linhagem para linhagem. Então, nós temos Betsá, que é o ovo cozido, que simboliza a esperança da recuperação do templo de Salomão, simboliza também o luto pela destruição do templo. Maror, que é uma raiz amarga, que é para simbolizar a amargura sofrida no tempo de escravidão. Temos o Hazeret, a alface, que também é utilizada para simbolizar essa amargura. E o Karpaz, que é comida em lembrança às lágrimas do sofrimento de Israel. Então, o Karpaz é uma espécie de, pode ser um salsão, alguma coisa, algum tipo de erva que é molhada, que é mergulhada na água com sal para simbolizar as lágrimas do sofrimento do povo de Israel. O Haroset, que é uma pasta que vai misturar maçã, uva e nozes, e aí pode variar, pode ser tâmaras, pode ser canela, pode ser vinho, pode ser feito também um bolo. Simboliza a argamassa que era usada pelos judeus para fazer tijolos. O matzá, que é um pão sem fermento. Na tradição hebraica, os judeus, quando foram autorizados a saírem do Egito, eles não conseguiram esperar que o pão fermentasse. Então, ele é feito de uma massa bem fina. Então, no Seder, há também ingestão de vinho. Esse vinho é um vinho especial para o Pêssar e ele não é fermentado, porque não pode haver nenhum tipo de fermentação. Fermentação representa o pecado. Então, são servidas 4 taças de vinho, isso vai depender da tradição. Há tradições que servem 5, sendo que a 5ª taça ela não é consumida, porque ela é para Elias. E eles esperam Elias, eles esperam a volta de Elias. Então, eles esperam uma porta aberta, que Elias adentre a porta e venha fazer seja o precursor do Messias. Para nós cristãos, isso já aconteceu, né? João Batista é o Elias e Jesus é o Messias.
A água salgada simboliza as lágrimas e suor derramado pelos judeus durante a escravidão e também é usada para consumo de batatas cozidas. Agora nós vamos falar sobre Jesus e a Páscoa. Então, nós temos vários símbolos no Pêssar. Um dos símbolos é a retirada do fermento, que é o símbolo do pecado. Então, nós podemos entender que Jesus é realmente aquele que tira o fermento, ou seja, tira todo o pecado da nossa vida, tira o hametz da nossa vida. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o afikoman. O que é o afikoman? Seria a segunda parte das 3 do matzá. Então, o pão sem fermento é dividido em 3 partes. E aí nós podemos associar ao mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque justamente é a segunda parte das 3 do matzá que é escondida. E para depois ser revelada. Então, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Então, escondido e revelado, morto e ressurreto. Jesus tomou o pão. No momento que Jesus estava ceando com seus discípulos, Jesus tomou o pão, justamente a segunda parte dos 3 matzá, e disse: este é o meu corpo. Então, durante o Seder, os judeus a cada 2 a 3 horas bebem um cálice de vinho. São 4 cálices que os judeus bebem, cada um com um significado espiritual. E aí nós podemos também fazer uma associação simbólica. Jesus vai tomar o terceiro cálice. Quando ele estava na ceia, ele tomou o terceiro cálice, que foi o da redenção, e disse: esta é a nova aliança do meu sangue. O primeiro chama-se cálice da escravidão, para recordar que o povo foi escravo no Egito. Então, o primeiro cálice bebido, ele representa o cálice da escravidão, para trazer à memória que eles foram escravos no Egito. O segundo chama-se cálice da libertação, que faz a comemoração da libertação do povo do Egito. O terceiro chama-se cálice da redenção, que foi o cálice que Jesus tomou durante a ceia. E ele disse: esta é a nova aliança do meu sangue. O quarto e último chama-se cálice do sofrimento. Jesus, quando estava no Getsêmani, disse para o Pai: se possível for, afaste de mim este cálice, o cálice do sofrimento, o último cálice do Seder. Nesse momento de quarentena, em que nós estaremos celebrando a nossa Páscoa no domingo e que nós estaremos com os nossos familiares, comemorando a vida e a ressurreição, comemorando aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, nossa libertação espiritual, que nós tenhamos a certeza de que os umbrais da nossa porta estão marcados com o sangue de Jesus Cristo, e não somente os umbrais da nossa porta, mas a nossa vida está marcada com o sangue de Jesus Cristo, e que nós tenhamos a certeza de que nós estamos guardados nas suas poderosas mãos, nós estamos sendo guardados e livres e libertos de todo mal. E que todos tenham uma feliz Páscoa, Pessa Samer, e até a próxima.